Essa aqui é a gravação do trabalho de gestão da informação da empresa Cookies Miau. O grupo é composto por Mariana Calvé, Bernardo Salgado, Arthur Leonan, Bernardo Garcia e Rafael Foster. Começando a apresentação falando um pouco do sumário, a gente vai falar um pouco sobre a missão, visão e objetivo da empresa. Depois a gente vai dar um panorama sobre a parte funcional da empresa, o mapeamento do processo da empresa antes do sistema de informação, quais são os impactos desejados após a implementação do sistema de informação, como ficou a base de dados, as telas de interação do sistema de informação, do marketplace, entre o cliente e a Cooksmial, a descrição do funcionamento desse novo processo e depois o processo mapeado pós o sistema de informação. Então, começando, a gente vai dar um panorama inicial sobre a missão, visão e o objetivo da empresa. A missão da empresa é entregar produtos únicos por unir sabor e proporcionando sempre a melhor experiência e satisfação dos nossos clientes. Então, a Cookies Miau é uma empresa de biscoitos decorativos, em que a missão é realmente unir sabor e arte, proporcionando sempre a melhor experiência e satisfação. Falando um pouquinho da visão, a visão da Cookies Miau é se estabelecer como uma empresa reconhecida e bem conceituada no mercado de confeitaria, uma reserva financeira proporcional ao investimento em uma estrutura física na zona sul do estado. A gente conversou com a proprietária da Cookies Miau e realmente esse é um desejo dela, porque atualmente ela só tem o Marketplace como principal canal de venda, e a partir disso ela quer ter esse desejo de abrir uma loja presencial. Então a gente colocou isso na visão dela, a visão dela é essa, realmente de conseguir uma reserva financeira a ponto de ter uma loja física na zona sul do estado. Além disso, o objetivo da empresa é produzir os cookies e os biscoitos que ela faz, personalizados, da maior qualidade e com matérias-primas sustentáveis, objetivando lucro e reconhecimento no mercado nacional. Então ela almeja algo bem otimista para os próximos anos, e esse é o objetivo da Cookies Miau em si. Falando um pouquinho sobre a parte funcional da empresa. Como eu falei, a Cookies Miau é uma empresa que faz biscoitos personalizados. Então, o principal canal de venda é o Marketplace. Então, o cliente tem que chegar no Marketplace, solicitar o biscoito, solicitar qual é a personalização desejada, e a partir disso ela faz a entrega. Então, uma entrega sob demanda, que funciona desse jeito. Ela tem o próprio motoboy, a empresa tem ela, mais uma funcionária que ajuda ela na cozinha, e também o motoboy, mas nenhum dos dois funcionários são por carteira de trabalho, e sim por trabalho sob demanda. Agora, já com um panorama geral sobre a empresa, a gente vai falar um pouquinho sobre o mapeamento antes do sistema de informação. Então, alguma das características aí desse mapeamento de processo, do processo em si de vendas da Cooksmell como um todo, olhando mais agora para o marketplace, é que a customização dos produtos do marketplace não era possível, só era possível através do site ou então através do WhatsApp, e também tinha um mau uso das informações de compra dos clientes. Então, ela fazia as vendas pelo marketplace, mas ela não usava essas vendas, esses relatórios de maneira estratégica. Então, acabava que ela só trabalhava, só executava pela empresa, só trabalhava na operação dos biscoitos e depois não sabia quanto dinheiro faturava, quanto dinheiro tinha de lucro, quanto botava no bolso, qual era o capital de giro da empresa. Então, essas informações são necessárias para a empresa rodar, mas por sobrevivência, e atualmente toda empresa tem decisões baseadas em dados. Então, a partir desse processo, a gente não conseguia ter clareza nos dados e também ter clareza na tomada de decisão para a empresa. Então, o que a gente fez, a gente trabalhou numa reformulação desse processo de vendas através do marketplace com a ação de um sistema de informação, tá? Então, realmente, os impactos desejados, falando agora sobre a empresa, é prezar pela sobrevivência da empresa através dessa análise de dados e fazer com que as estratégias sejam mais embasadas e, a partir disso, ela escale mais o negócio dela. Falando um pouquinho da base de dados, a gente montou a base de dados de acordo com esse novo processo, tá? Então, a gente montou um novo processo comercial através do marketplace, montou um formulário que a gente vai explicar mais para frente, mas antes eu vou explicar um pouco como é que ficou a base de dados em si, tá? Então, a base de dados ela ficou basicamente separada em 4 abas numa planilha. A gente vai mandar o link da planilha aí junto com o vídeo, mas ela ficou basicamente separada em 4 abas. Essa aba aí da planilha, da base de dados, é uma base separada,
ela é a base de operação de vendas. Então ela basicamente contém o ID da venda, o código do cliente, a ocasião da compra, se é data comemorativa, se é alguma festa infantil, se é casamento, se é algum evento empresarial, ou então se é outra ocasião distinta, que ela não mensura. O canal de venda em si, que por enquanto é a Lucete, porque é o principal canal de venda dela, esse marketplace. A data e a hora da venda. Quais seriam os SKUs? Então, algo curioso que dá para perceber é que no ID da venda, ela repete a linha. Então, a gente tem o ID da venda 1 repetindo pelo menos 4 vezes. Isso quer dizer que o cliente em si, quando fez essa primeira compra, quando fez essa compra de código 1, ele comprou 4 SKUs diferentes, ou seja, ele comprou 4 produtos diferentes. E além disso, na coluna G, a gente tem uma coluna só para a quantidade de SKUs que foram solicitados na venda. Então, por exemplo, para o SKU de código 22, foram solicitados 24 biscoitos desse. Então, é um controle que a gente consegue depois usar essa informação para trazer indicadores como ticket médio, como número de vendas, quais são os produtos que estão sendo mais requisitados e por aí vai. Além disso, a gente também tem a forma de pagamento que foi utilizada aí durante a ocasião dessa venda. Show? E de novo, dá para perceber que essa forma de pagamento repete. Isso porque dentre a coluna do ID da venda, como pode se observar, tem 4 vezes ali a linha, o código 1 do ID da venda, quer dizer que o cliente em si comprou 4 SKUs diferentes numa mesma transação. Passando agora para a próxima base, né, para as 2 próximas bases, a gente tem aí uma base que é de registro de cliente, que tem o código do cliente, e essa coluna de código do cliente a gente pode relacionar com aquela base anterior, que é a nossa base principal, tá? Então, a gente tem o nome inteiro do cliente, a idade, o e-mail e o CEP, para a gente identificar o endereço e depois fazer a entrega do produto. Além disso, a gente tem mais uma base pequenininha aí, que é de forma de pagamento, que fala qual é a forma de pagamento e sua respectiva taxa. Show? Então, de Pix não tem taxa, boleto também não tem taxa. Transferência bancária tem 1% de taxa e cartão de crédito 3%. Então, isso aí também dá para relacionar com a base principal, que é essa base aqui anterior, e depois traçar alguma estratégia a partir disso. Vamos voltar. A partir disso, a última base de dados que a gente escolheu foi a base de dados de registro de SKU. A gente tem o código dos produtos, que é o SKU, o nome do produto, o custo variável dos produtos, ou seja, o custo de produção, de acordo com a matéria-prima, o preço de venda unitário de cada um desses produtos, a margem de contribuição, que é basicamente o preço de venda menos o custo do produto, e a margem de contribuição em porcentagem. Então, se você for analisar a base, dá para ver que os produtos mais rentáveis são realmente os biscoitos que ela comercializa. O bombom crocante, dá para ver que é o primeiro SKU registrado, tem 69% de margem de contribuição. Então, não necessariamente pode ser um produto que é mais rentável, mas depois a gente vai analisar essas vendas. O quão requisitado é esse bombom crocante na operação dela. Então, dando aí um resumo geral da base de dados, como eu falei, o objetivo é adaptar a estratégia da empresa e começar a embasar essas decisões através da organização, através de dados, tá? E essa base de dados está interligada com o marketplace. Então, esse sistema de informação, tem muitos sistemas de informações atuais que têm esse trabalho de trazer relatórios de venda, trazer relatórios financeiros, CRM, desses marketplaces. A Tray Commerce é um dos exemplos. Então, a gente quis utilizar um sistema de informação como se fosse a Tray, que é basicamente um sistema que você interliga o marketplace através de um plugin, e a partir disso a gente começa a gerar relatórios financeiros, comerciais, tem relatório de CRM a partir desse sistema de informação. Então, falando normalmente novamente das abas, né, das bases usadas, tem registro de SKU, operação de vendas, que é a nossa base principal, registro de clientes e forma de pagamento. Voltando à apresentação, a gente estava falando sobre a base de dados em si. Então, recapitulando aqui a explicação, foram essas 4 bases que a gente utilizou e a operação de vendas como base principal. E aí, a partir disso, a gente fez um dashboard, onde a gente consegue ter acesso a informações como faturamento, quantidade de vendas, ticket médio da empresa. A gente consegue filtrar essas informações por ano, por mês, por trimestre. A gente consegue também observar que a ocasião de compra mais presente é realmente festa infantil, que é o principal público dela, que é o principal persona dela. Além disso, a gente consegue observar também que ela está com uma boa margem de contribuição para o ramo de alimentação.
de 81,83%, e também nas opções de pagamento dá para ver que Pix é a opção de pagamento que a galera mais utiliza. Além disso, a gente conseguiu abordar também um gráfico, que relaciona faturamento, custo e lucro. Então esse lucro, no caso, seria a margem de contribuição. Então, no caso, dá para ver que ela realmente está fazendo um bom trabalho, embora o faturamento dela seja um pouco inconstante, tendo como maior mês o mês de junho de desempenho. Então aí a gente consegue filtrar aí algumas informações e dá para ver como o sistema de informação ele pode ajudar a gente, de realmente confirmando que a principal persona dela atual é essa festa infantil, e com a festa infantil ela consegue ter uma boa lucratividade, com 83% de margem, o total de 19 vendas, um ticket médio de R$ 648, total de faturamento de 12.322. Vamos lá. E agora falando um pouquinho sobre as interações em si. Quais interações a gente fez para ser possível esse dashboard, para ser possível essa base de dados. Então a gente relacionou aí como base de dados principal a operação de venda, tá? E a partir disso a gente relacionou o SKU, dos registros de SKU, com o SKU de operação de venda. Além disso, a gente relacionou no registro de cliente o código do cliente com o código de cliente da operação de venda. E na última relação, a forma de pagamento, da base de forma de pagamento, com a forma de pagamento presente na operação da venda. Então, com essas relações, a gente consegue ter um dashboard interativo e que dê as informações necessárias para a gente realizar o melhor trabalho possível. Além disso, passando para a próxima etapa, a gente tem as telas de interação, que aí já leva em consideração esse novo processo. Então, o novo processo foi realmente ter um formulário no marketplace, para através desse formulário a gente ter aí uma personalização maior, do biscoito durante o marketplace, que era algo que não era possível antes. Então, a gente trouxe esse formulário no marketplace e através do sistema de informação a gente conseguiu também ter esses dados do formulário com mais exatidão. E também na base, dos SKUs, do registro dos SKUs, dava para ver cada SKU, se ele tinha glacê, se ele não tinha glacê, se o glacê era decorativo, e também a ocasião estava presente na base, só que aí na operação das vendas. E aí falando um pouquinho sobre o mapeamento após o sistema de informação. Basicamente, o mapeamento após o sistema de informação levou em consideração, esse formulário. Então o cliente ele tem que entrar no marketplace, ele tem que fazer o registro no marketplace e, além disso, quando ele for comprar, na hora de ter essa personalização, ele vai preencher esse formulário, que vai diferenciar o processo antigo do processo atual. Então esse processo é um processo mais especializado, mais específico, e que, com a presença do sistema de informação, a gente consegue retirar através desses dados, estratégias e tomar decisões com mais exatidão, com mais precisão, com mais embasamento. Boa. E sobre a descrição do funcionamento, realmente falando um pouquinho das soluções em si, foi realmente a criação desse formulário personalizado do pedido para compor melhor esse processo e para trazer mais dados para a gente, porque a gente não tinha essa ocasião do pedido, então a gente não conseguia confirmar quem era a persona, a gente não conseguia confirmar dentre para essas pessoas que ela vendia, qual que era mais rentável, qual que era que ela realmente mais vendia, e agora a gente consegue através desse novo processo com formulário, e também a extração desses dados para um relatório em Power BI. E aí, finalizando, trazendo uma conclusão, dentro da Cookies Meow, o sistema de informação seria de extrema importância realmente para melhorar a comunicação entre o cliente e a empresa, através do CRM, e também para melhorar a área, de tomar decisão e a área estratégica da Cookies Meow em si, fazendo com que, a partir de agora, do sistema de informação implementado, as decisões sejam totalmente embasadas em dados. Essa foi a nossa apresentação.